Com menos de 3 dias antes da reestreia na primeira divisão, o Goiás nesse momento deixa uma pulga muito grande atrás da orelha dos torcedores, né? Ainda não tem o seu técnico definido. Além disso, quero trazer aqui no vídeo de hoje sobre o atual elenco. Qual deles irão continuar para a disputa do Brasileirão, quais posições inclusive devem ser reforçadas e também sobre esse técnico do time esmeraldino, o que podemos esperar dessa campanha do Goiás que já se inicia nesse próximo domingo contra a equipe do Coritiba no Couto Pereira. Irei fazer uma análise tanto do elenco do Goiás, o que podemos esperar tanto em questão do atual elenco, reforços, enfim, dessa volta do time esmeraldino à primeira divisão nacional e da importância, né, que é realmente o Goiás se restabelecer entre os grandes do futebol. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e conferir o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo também na descrição desse vídeo, beleza? Sem mais delongas, irei começar o nosso vídeo de hoje falando a respeito de reforços que deverão chegar no Goiás, se não for nessa semana, né, que já inicia o Campeonato Brasileiro, no máximo ali entre as 2, 3 primeiras rodadas, até mesmo porque, né, a janela de transferências já se encerra na próxima semana, ou seja, lá mais ou menos pro dia 12, 13 de abril. Então, se a direção do Goiás quer reforçar o seu elenco, até, né, a reabertura da janela que vai acontecer só praticamente no segundo turno do Campeonato Brasileiro, já tem que se agir agora, né, já se movimentar nos bastidores. Nesse momento, uma situação inusitada no futebol brasileiro, né, porque antigamente não tinha isso. O time praticamente poderia contratar jogadores durante o ano inteiro, mais ou menos só lá para as últimas 6, 7 rodadas que era proibido fazer a inscrição de novos jogadores. Então, mudando essa regra, é sim importante a direção ficar atenta no mercado. E para isso, né, segundo informações do Imprensa Verde, o Goiás pretende contratar pelo menos mais um volante, que eu acho que hoje é fundamental para a composição do elenco esmeraldino. Além disso, mais um camisa 10, ou seja, é aquele cara para dar grande movimentação, até porque o Elvis não tem essa experiência de Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que não dá para jogar também toda essa sua responsabilidade de ser o principal jogador, enfim, dar aquela grande armação, também grande número de assistências, como foi na última Série B. Pode ser que ele consiga sim desenvolver um bom futebol, mas não é garantia. O Luan, que poderia, né, quem sabe também fazer essa função, vem de uma lesão um pouco grave que aconteceu aí nessas finais do Campeonato Goiano, a tendência é que ele só fique disponível lá na segunda rodada. Então, além desse volante e um camisa 10, um lateral direito também está na mira do Goiás. Que eu acho que hoje, assim, se a gente comparar as posições, eu tentaria principalmente investir no meio de campo. Eu acho que o Goiás hoje tem uma base importante, irei falar um pouco sobre isso também no nosso vídeo de hoje. Mesmo com a derrota muito feia para o Atlético Goianiense na final, não vejo o Goiás como um elenco assim todo devastado ou que precisa fazer grandes alterações, né? Inclusive, para a estreia do Campeonato Brasileiro, o Goiás vai ter ali vários desfalques, então vai ser até difícil a gente mencionar assim de qual time seria o ideal, mas eu iria falar aqui como se todos os jogadores tivessem disponíveis, né? Isso que possivelmente vai acontecer durante a disputa da Série A do Brasileirão. Pelo menos em questão assim de ter uma espinha dorsal, um time que já vem jogando inclusive com alguma frequência, desde inclusive da última Série B, o Goiás conseguiu manter isso com muito sucesso, né? Manter aquela base do time anterior, algo que era difícil a gente ver nos últimos anos, geralmente até mesmo quando o Goiás ia bem, acabava que de uma virada do ano para o outro, perdia ali muitos jogadores do seu elenco, como por exemplo hoje o Rezende, né, aquele volante que acabou indo para o Bahia. Eu acredito que hoje ele no Goiás faria sim uma diferença, poderia ser um jogador importante, por exemplo, na Série A do Brasileirão. Então esse tipo de jogador eu acho importante o Goiás manter no elenco, apesar do Rezende, né, que foi uma saída, acho que conseguiu a renovação de atletas importantes, que mesmo não sendo assim hoje nomes espetaculares para a Série A, acredito que com essa confiança, enfim, conhecendo melhor o elenco, pode sim dar uma carga bem interessante. Como o zagueiro Reinaldo, né, jogador jovem, apenas 25 anos de idade. No meio de campo, a figura do Felipe Bastos para dar maior aquela experiência. E tem ali o Caio Vinícius, que eu acredito que poderia ser um bom reserva para ser titular. Realmente não confio muito na posição do jogador. Além disso, tem outras opções também para banco, como o Dieguinho, o próprio Elvis também, que fica essa indecisão, né? Possivelmente vai começar sendo titular. Além, por exemplo, lá na frente com o Nicolas. Então, nessa questão, acho que mandou bem a direção esmeraldina. Tem outros jogadores também que estão na reserva, como o próprio Hugo, que não é um jogador assim que acrescenta muito dentro do elenco, mas nisso eu concordo de pelo menos manter aquela base do time da última Série B, algo que, por exemplo, hoje, né, o Coritiba também fez
para essa temporada, está tendo inclusive mais êxito do que o Goiás. Ele já tem aquela base bem definida da última Série B, como por exemplo o Alex Muralha, né, que vem sendo titular, na zaga o Henrique também, o Luciano Castan, no meio de campo tem outras figuras que já atuaram na última Série B, como o Igor Paixão e o Léo Gamalho no ataque, o Robinho no meio de campo. Então assim, é um time que já se parece bastante com o que vinha jogando, dando a sequência também com o seu treinador, que é algo que hoje falta muito no time esmeraldino. Então já dei aqui um pouco da minha opinião, né, o que eu acho a respeito. Mesmo hoje vivendo uma fase mal, acredito que se o Goiás começar o Campeonato Brasileiro e terminasse com apenas esses jogadores e principalmente com o Glauber Ramos no comando, a chance de ser rebaixado, né, para a Série B seria ele de pelo menos uns 70% ou 80%. Mas trazendo principalmente uma figura de um cara que impõe, né, o seu estilo de jogo, enfim, tem já essa experiência na Série A do Brasileirão para comandar o time esmeraldino. E em relação aos 11 titulares, eu não vejo o Goiás sendo muito difícil de encaixar esse time. Se o Goiás trouxer um volante bom, né, para saída de jogo, enfim, dá mais mobilidade do que, por exemplo, hoje fica fazendo o Felipe Bastos, e também um outro camisa 10, acho que tem tudo sim para fazer uma boa campanha na primeira divisão. Basicamente, né, o time base seria aí com o Tadeu no gol. Na lateral direita fica essa dúvida, não dá pra gente confiar 100% no Maguinho. Tem o Douglas Pelé que veio do Iporá, mas como a direção esmeraldina está de olho no mercado, pode chegar um jogador com mais nome para ser o titular. Na zaga eu ficaria com o Sidney e o Reinaldo, que assim, na minha opinião, para um time que está voltando da Série B, isso é muito importante a gente falar também no vídeo de hoje, porque assim, em relação de elenco, obviamente o Goiás não vai ter os 10 melhores elencos, nem os 15 melhores elencos da Série A, não dá para pensar nisso, né? Porque está voltando da Série B, uma realidade de 8 milhões de reais, por exemplo, com o Premier, sendo que os outros clubes que já estavam na primeira divisão no ano passado e conseguiram se manter, né, no caso de Cuiabá, Juventude, América Mineira e Atlético Goianiense, né, que eram as equipes ali que subiram, aliás foi a Chapecoense, né, a Chapecoense acabou caindo, mas enfim, esses clubes que permaneceram para o segundo ano, aí sim, né, já tem essa grana aí muito maior do que na sua primeira temporada. Isso faz uma diferença muito grande, principalmente no comecinho do ano, né, quando as equipes estão ali disputando alguns jogadores. Então acho que a zaga do Goiás ali com o Reinaldo e também o Sidney é sim um bom parâmetro. Enfim, tem o Tadeu também no gol, que é uma referência, e na lateral esquerda o Danilo Barcelos, que até começou bem a sua caminhada no Goiás, acabou fazendo 2 finais ruins, né, diante do Atlético Goianiense, mas acredito que com um time um pouquinho mais organizado, ele pode sim agregar, principalmente pela sua experiência na lateral esquerda. Indo para o meio de campo, eu ficaria apenas com o Felipe Bastos, que assim, nessa temporada, mesmo com a sua elevada idade, né, de 32 anos, tem um ritmo de jogo muito grande e consegue defender bem. Acho que ao lado dele, aí sim o Goiás poderia investir num volante de maior agilidade para auxiliar ele ali, né? Nessas 2 finais acabou sendo a final com o Auremir, que não conseguiu desempenhar um bom futebol também. Tem no banco de reservas o Caio Vinícius, mas que para mim não agrega muito, apesar de já ter feito 3 gols nessa temporada. Não é um jogador que tem assim, acho que não se encaixa dentro desse estilo de jogo para a Série A. Talvez, né, para ser ele um reserva, enfim, entrar durante o segundo tempo, ele pode agregar durante a temporada. Lá na frente, né, ficaria sendo o camisa 10 com o Elvis, que é um jogador que na Série B já mostrou o seu valor. Na Série A nunca disputou ela sendo o principal destaque ali do meio de campo. Camisa 10, o Elvis só jogou a Série A em 2010 pelo Atlético Goianiense, uma rápida passagem ali quando ele foi emprestado pela equipe do Benfica, mas só atuou 10 jogos sem ser esse grande craque, né, sem ser a grande estrela do time de Goiânia naquela ocasião. Então acho que principalmente nesse meio de campo, né, o Goiás focar principalmente em trazer esse primeiro volante para fazer ali uma dupla boa com o Felipe Bastos, e um pouco mais avançado um camisa 10, se caso o Elvis começar a jogar bem, pelo menos ter um cara ali também, né, para auxiliar o jogador, para até mesmo ter essa concorrência sadia dentro do elenco. Lá na frente eu ficaria com o que o Goiás já vem fazendo nessa temporada, né? O Vinícius do lado esquerdo, isso falando de todos eles já 100% recuperados, né? Do outro lado ficaria com o Pedro Raul e centralizado com o Nicolas, né? O Pedro Raul e o Nicolas jogando juntos, pelo menos se a gente olhar no parâmetro de todos os jogos, até que foi um saldo positivo. Quando o Pedro Raul não fazia, o Nicolas lá estava, né, para fazer o seu gol. Então acho que é uma função diferente, que inclusive dá muita imprevisibilidade para o adversário, né? Se o Goiás jogasse com 2 pontas, aí já ficaria óbvio que o Nicolas ficaria ali no centro, né? Mas com o Nicolas e o Pedro Raul, eles podem fazer essa invertida de posição. Acho que é algo que pode ser explorado ali pelo técnico esmeraldino na sequência da temporada. E principalmente, né, agora com a chegada do Dadá Belmonte, que não vai ser aquele jogador uau para ser o titular na Série A, mas para compor o elenco acho que pode ser uma boa opção ali, principalmente
na segunda etapa. Aí sim, se o Goiás tentasse ele jogar com 2 jogadores de lado, acho que poderia buscar uma contratação de um cara com maior experiência na Série A. O Luan costuma jogar também como um ponta direita, mas até esse momento não provou o seu valor, então eu iria, né, se fosse a escalação do Goiás hoje, iria sim com o Nicolas e o Pedro Raul, por exemplo, para os principais jogos da temporada. Quero saber sua opinião a respeito também dessa escalação esmeraldina, lembrando que assim, o Goiás vem trazendo alguns jogadores pouco badalados, mas às vezes o torcedor também pegando muito no pé, mas hoje o Goiás nem reserva ele tinha, né? É só olhar aquela final no segundo tempo contra o Atlético Goianiense. O Goiás jogou com a Podi de centroavante, você olhava no banco de reserva, só tinha ali o goleiro, né? O Matheus, o Alves e também, por exemplo, outros jogadores da base, né? O Natan, o Lucas Emanuel também. Então, assim, o Goiás está trazendo ainda jogadores para composição de elenco, outros estão saindo, né? Como o Miguel Figueira, o Everson também, o Albano, vou deixar o link aqui também onde eu falei sobre esses jogadores, então vem fazendo essa reformulação bem grande no plantel esmeraldino. Na minha opinião, são boas opções, como por exemplo o Dada Belmonte e o Luan Dias, não vão ser jogadores para ser titular, mas com toda certeza para a composição de elenco podem ajudar bastante. Dos outros contratados, né, chegou aí também o Renato Júnior, centroavante do Água Santa, né, que assim, é um jogador jovem, enfim, também vai tentar provar o seu valor na primeira divisão. Eu acho que pelo menos no ataque, hoje o Goiás está bem servido. Igual eu falei, se fosse jogar com 2 pontas, aí sim eu gostaria de ver um cara com mais experiência, enfim, com mais rodagem na Série A, chegando no time esmeraldino, mas pelas posições que tem hoje, acho que principalmente focar em trazer esse primeiro volante, um camisa 10 também, um lateral direito poderia cair também muito bem dentro desse elenco, e principalmente a contratação de um técnico com maior experiência. O Glauber, inclusive, já fez bons trabalhos no Goiás, no final da última Série B, naquela Série A também de 2020, mas agora iniciando esse novo projeto com uma maior dificuldade também, eu vejo que o melhor caminho nesse começo de Campeonato Brasileiro é sim trazer um técnico com mais rodagem na primeira divisão. No geral, né, no restante dos jogadores assim para a composição de elenco, eu vejo até que com um time razoavelmente competitivo. Acho que não aquela fala ali, por exemplo, do presidente do Goiás, né, prometendo Libertadores ou algo desse tipo, eu acho que é quase impossível você pensar para um time que está voltando da Série B, sem ser que ele vire SAF e tem aquela grande injeção de dinheiro, ou algo nesse sentido. Acho que é quase praticamente impossível você pensar que, assim, que o Goiás ia fazer uma campanha bonitinha, né, ali de 6º colocado, 8º colocado, por exemplo, desde o começo do campeonato. Não vejo assim. Acho que o primeiro passo realmente é fazer os 45 pontos, né, buscar ali aquelas, por exemplo, 12, 13 vitórias, né, mais alguns empates e já classificar, né, o time ali para uma Sul-Americana, e depois disso pensar em longo prazo. Mas hoje, né, como eu disse, se o Goiás começasse o Campeonato Brasileiro com jogadores que já tem dentro do elenco, e principalmente sem essa figura de um técnico mais experiente, com toda certeza é sim um dos principais candidatos a rebaixamento na Série A. Não sou tão pessimista, como eu disse, acho que não tem assim tanta dificuldade para o Goiás tentar ajeitar esse elenco, trazendo ali mais 2, 3 peças de nome para a disputa do Campeonato Brasileiro. Acho que pode, e o técnico acho que pode ele, dar uma ajeitada na casa e fazer uma campanha aceitável, né, de meio de tabela, igual por exemplo aconteceu lá em 2019, na volta do time esmeraldino para a Série A. Uma 10ª colocação, por exemplo, acho que hoje estaria excelente para o Goiás, e aí sim, né, fazendo esse seu trabalho de longo prazo. Paulo Rogério Pinheiro pensa muito bem assim também. No ano passado o Goiás já pagou 30 milhões de reais em dívidas, em apenas tendo, né, de faturamento apenas 46 milhões de reais, então é algo que a gente tem que parabenizar ele também por esse grande feito, e obviamente, né, dar sequência nesse bom trabalho e firmando o time esmeraldino na primeira divisão, parar de ser esse time que bate e volta. Isso é muito ruim tanto para a torcida, né, que fica aí desanimada com o time, e também com as finanças. Enfim, o Goiás não conseguiram dar grande sequência para os seus bons jogadores. Eu acho que isso é fundamental na disputa da primeira divisão. Quero saber sua opinião aqui embaixo também a respeito desse elenco esmeraldino até esse momento para a Série A. Se você concorda comigo, se você discorda, deixe aqui embaixo também a sua opinião. Quais posições você traria ali bons jogadores até, né, antes de fechar essa janela de transferências que acontece já na próxima semana, as posições que a diretoria deve priorizar, e principalmente, né, o nome do técnico, enfim, um treinador de experiência, quem que você gostaria de ver no comando esmeraldino nessa volta à Série A do futebol brasileiro. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!